Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai dar continuidade aqui ao nosso estudo do caminho da transformação para a cura. E a gente vai iniciar com uma mensagem, uma reflexão. E o nosso tema aqui vai ser o ressurgimento das energias alma nas células. Então vai ser começando aqui aprofundar no estudo. Agora eu não vou mais colocar técnicas, porque esse momento agora quem está até agora nesse estudo está querendo aprofundar mesmo, está querendo se conhecer. Então eu não vou mais colocar outras técnicas, mas no meu canal tem, né, várias técnicas. E eu tenho um outro canal também que eu faço um convite a vocês que se chama Novo Despertar Terapias. Esse canal que eu coloquei, eu resolvi dissolver porque são dois assuntos pertinentes, são assuntos da terapia holística, mas eu quis especificar aquela na carta, no trabalho com a carta, de mensagens espirituais, de taroterapia, tá? Não é adivinhação, eu não sou taróloga, eu sou terapeuta holística que uso uma ferramenta como o tarô, o baralho cigano, com muito respeito e muita gratidão. Eu também trabalho com os códigos arcturianos, que foram através deles mesmo que eu comecei a trabalhar com isso, com mandalas e mensagens. Então tem aqui, esse daqui é o oráculo do Ho'oponopono, que são mensagens, gente, como essa daqui, olha, imagine essa daqui como se fosse uma carta, um baralho. Isso daqui são os minutos da sabedoria. Sabe quando você pega e mentaliza e abre uma página e essa mensagem é para você? É isso, é basicamente isso, tá? Então, assim, no tarô são vários significados em uma lâmina, né, com imagens, com mensagens, e ali a gente vai recebendo ali a mensagem, vai lendo ali a mensagem através dessas cartas. Então, na conversa terapia, quando alguém, né, não tem limitação, porque tem pessoas que têm crenças limitantes quanto a isso, então eu nem menciono, mas as pessoas que estão aqui neste momento já estão com a cabeça aberta, que isso não tem nada a ver com religião dos homens, né? É a nossa conexão com o divino, com o ser de luz. Então, antes de eu fazer esse trabalho, eu me conecto, eu faço meditação. Então, eu só aceito as energias boas, positivas, angelicais, mais pura e verdadeira e amorosa. Então não tem como dar erro, tá? Então assim, eu não faço previsões de coisas negativas, não. Eu faço previsões de possibilidades que a sua energia, qual o problema que você está tendo para você não conseguir chegar no seu objetivo. É esse trabalho de despertar da consciência, tá bom? Então, por isso que eu coloquei, depois eu vou colocar na descrição aqui, tá? O meu outro canal, mas ele se chama Novo Despertar Terapias, tá bom? Então, a mensagem que a gente vai iniciar o nosso estudo é: acontece sempre o melhor. Significa que tudo que ocorre é algo para o nosso crescimento espiritual. Então, nada é por acaso. Então, tem coisas que são resgates que a gente tem que passar. Então, às vezes a gente pensa assim, mas nossa, eu pedi tanto e Deus não me deu. É porque você não merecia. Você merecia passar por aquilo para você aprender algo, né? Então, a gente vai começar na quarta parte, tá? O ressurgimento das energias da alma nas células. A medicina psicossomática e o coach holístico como caminho para a cura. Então,
A energia é consciência. A energia universal ou energia cósmica pode ser considerada a fonte de toda a vida e seu fluxo perfeito pelo corpo humano. É o combustível para uma vida saudável. Podemos dizer que a energia permeia todos os campos. É o que os chineses chamam de Qi, uma fonte que gera vida e as suas transformações e cuja ausência impede qualquer desenvolvimento e crescimento. Então, nós podemos dizer, como a gente tem também a terapia de florais, as plantas também possuem energia, né? Elas têm as células, então a gente pode dizer que ela tem como se fosse uma estrutura de alma, né, em volta dela. Então é nessa energia que a gente capta que é extraída a essência para a nossa cura. Olha só, tudo vem a nós para o nosso bem. Então Deus, ele é tão magnífico, tão poderoso e justo que a gente tem que agradecer tudo. O nosso oxigênio, a nossa respiração, então isso faz com que a gente possibilite a gente meditar melhor, oxigenar melhor o nosso cérebro. A natureza, ela é importante, as pedras, elas também têm um certo tipo de vida, né? Ela tem uma energia ali que nos traz também equilíbrio energético, os cristais. Então, olha, a energia Qi é a energia que permeia o cosmos e que, na natureza, cria os ciclos das estações, do dia e noite, do calor, do frio, assim como o ciclo de vida das plantas sobre a óptica do ser humano. Podemos dizer que ela é uma grande consciência. Homens e mulheres têm o que chamamos de consciência racional, que dominamos quando estamos despertos, né? Em vigília, e que nos leva a pensar, fazer cálculos matemáticos, interpretar um texto. Uma consciência é sustentada pelo Qi, que é a consciência maior. Muitos acreditam que essa é a única consciência de que dispomos. Existe também outro estado de consciência pouco visível, mas cujos efeitos também sentimos, quando, por exemplo, bebemos água antes de dormir e acordamos no dia seguinte com a bexiga cheia. Cada órgão do nosso corpo que participou desse processo tem uma consciência própria, nada racional. Uma consciência que a medicina moderna ocidental chama de sistema neurovegetativo. São energias diferenciadas que chamamos de Yin e do Yang. Existe, portanto, uma consciência racional e uma outra consciência que podemos chamar de intuitiva, emocional ou subconsciência, mas que não deixa de ser um tipo de consciência. O termo subconsciência não é o mais apropriado, porque dá a impressão de se referir a uma consciência menor, menos importante, quando na realidade ela é tão importante quanto ou mais importante que a consciência racional. Essa é uma ideia antiquada e ultrapassada do pensamento positivista e racional, segundo o qual a consciência racional sobrepuja e domina nossa inconsciência ou consciência intuitiva, a qual restaria apenas a tarefa de executar as funções fisiológicas não comandadas pela mente. Então, gente, a nossa intuição, ela é importantíssima para que a gente possa se defender de algo. Então, essa nossa intuição é a nossa interligação com o nosso eu interior e o nosso cosmos, nosso poder, né? Nosso Deus Todo-Poderoso, nossa consciência cósmica, o eu superior, a nossa ligação com a espiritualidade. Então, esse poder intuitivo todos nós temos, tá bom? Todos nós temos, mas uns abrem mais essa consciência, dão mais importância, dão valor. Então tem pessoas que olham e não enxergam uma situação. Então é nesse feeling, por exemplo, um exemplo da mãe com um bebê, a mãe de primeira viagem.
ela nunca teve filho, ela não sabe, mas o poder, as mães vão entender isso, o poder intuitivo, não, eu não vou fazer isso, porque senão ele vai acontecer isso. Esse é o sinal intuitivo que te dá os comandos, né? Os nossos anjos da guarda, sim, os nossos mentores espirituais, a nossa conexão com o divino, né? Nós não somos somente isso daqui que a gente vê, né? Então, assim, a gente tem várias camadas que eu já falei aqui, né, no início das aulas. Então, assim, a gente é feito cebola, são várias camadas, né? A gente tem a alma, a gente tem o nosso duplo etéreo. Então, todos esses sinais, essas sensações, essas lembranças, coisas que já vivenciamos, pode ser até quando a gente era bebê, esses traumas, alguma coisa assim, elas nos intuem para a gente se prevenir de se precaver de algumas coisas que já aconteceu conosco e a gente está fazendo uma autodefesa. Então a intuição ela é muito importante. Então as pessoas colocam muito somente como esotérico, e sim, é esotérico, é místico, mas ela é a nossa autodefesa, é a nossa ligação, entendeu? Então, assim, a gente coloca o místico como se fosse uma coisa assim fora da realidade, né? Como se a pessoa tivesse muito loucona, tivesse usado uma droga e tivesse alucinada. E não é nada disso, tá? Todos nós temos essa intuição, esse lado esotérico, que o lado esotérico é o que, gente? É a nossa fé, é acreditar em algo que nós não vemos. Então a gente precisa entrar nessa conexão, não é só o ver para crer, né? Então, a fisiologia e consciência intuitiva. Mas a análise da fisiologia humana mostra que nossa mente racional comanda apenas os músculos esqueléticos responsáveis pelos movimentos dinâmicos. Boa parte de toda nossa fisiologia começa com as funções do coração, do pulmão, dos rins, do intestino, do círculo hormonal, tudo isso comandando por esse outro segmento que chamamos de inconsciência e que se manifesta através das emoções. Ou seja, o corpo exala e manifesta suas emoções. Em outras palavras, o fato de a consciência racional comandar músculos voluntários torna-se aparentemente dominadora, uma vez que se trata de movimentos muito visíveis, quase irreprimíveis quando comandados pela mente. Não é possível reprimir a existência das emoções, mas é possível conter suas expressões. Assim, se você está com raiva de alguém, o cérebro racional pode reprimir e bloquear a expressão dessa raiva. Mas para onde vai essa energia reprimida? Quando as expressões das emoções são coibidas, o organismo vai responder deixando de circular esse chi, o que acaba provocando alterações fisiológicas e doenças. A existência do yin e do yang dentro do ser humano está clara desde os primórdios da medicina tradicional chinesa. Yang representa o lado consciente e racional, que é manifestado por meio da linguagem, um padrão para a comunicação por meio do qual a tradição, a cultura e os conhecimentos são compartilhados. Por isso, cada povo tem sua própria língua e desenvolve culturas e tradições próprias. Yin representa o lado subconsciente que trabalha a partir de imagens e sensações. É a linguagem do nosso lado emocional. O simbolismo representado por meio de imagens, uma manifestação do nosso lado interno e que pode atuar no nosso lado racional. Quando o Yin precisa se comunicar, utiliza a linguagem da metáfora. Quando um poema usa a metáfora, ele está, na realidade, expressando o que sente através da linguagem, mas usando a ferramenta da metáfora. Quando José de Alencar escreveu Iracema, A Viagem dos Lábios de Mel, criou uma expressão linguística, uma metáfora, e estava, por meio dela, tentando traduzir o que sentia no seu íntimo. Lábios de mel.
expressa uma sensação de doçura. Ele fez uso da linguagem para exprimir tudo isso em poucas palavras. O mesmo ocorre com as artes, com a escultura e a pintura. Trata-se de expressões do artista para manifestar-se por meio de uma linguagem própria e conseguir comunicar-se com o meio externo. Então a gente pode até falar também sobre os baralhos, né, que são artes também, né, são imagens, e nessas imagens há ali metáforas que são decifradas quando elas são tiradas ordenadas, então ali ela tem os sinais. Vocês imaginem, por exemplo, na época do Egito, né, assim, bem antiga mesmo, as pessoas não pintavam ali não tinha um significado, tinha uma metáfora ali. Então, para vocês verem que tudo tem uma mensagem. Então, é maravilhoso quando a gente desperta e consegue enxergar isso sem discriminação, sem preconceito, porque eu falo isso com toda a ênfase, porque eu achava isso totalmente místico, era coisa de cartomante que queria enganar as pessoas, tá? Então, assim, se você pega um bom profissional nessa área, ou se você quer se entender e aprender essa técnica, é maravilhoso para você, não é para você ficar refém das cartas, não, porque você pode tirar todo dia, não, eu vou ver se eu vou passar na prova, você vai tirar, você vai abrir as cartas, ela vai sair sempre a mesma coisa, sempre a mesma mensagem, porque tem coisas que a gente precisa saber para alertar, mas a gente não tem o poder de saber o futuro, porque nós temos o livre-arbítrio, né? Então são só metáforas para a gente decifrar e acordar algumas coisas assim que estão bem na nossa frente, ao invés de você pedir conselho para um amigo que ele não sabe ele tudo da sua existência ali, então te dá opinião errada. As cartas, elas te dão opiniões certeiras, porque quem ali está falando ali é o seu anjo guardião, é o seu mentor espiritual ali que está comunicando com você e está te aconselhando. Tá bom, gente? Estou falando isso daqui, não sei porquê, mas eu acho que quem está assistindo aqui precisava ouvir isso. A energia estagnada, a porta de entrada para as doenças. As imagens e sensações trabalhadas por essa consciência intuitiva regem a fisiologia do nosso corpo. A energia é combustível da vida e a obstrução e a estagnação da nossa energia ocasionam as doenças físicas. Quando a linguagem das emoções é reprimida ou interrompida, quando essas imagens e sensações não conseguem se manifestar e a pessoa não pode ser interpretada, compreendida ou satisfeita, isso pode provocar o que a medicina tradicional chinesa chama de estagnação do Qi, a energia estagnada. Usando a linguagem da moderna neurociência, podemos dizer que essa consciência é obtusa ou caiu num processo de oscilação emocional em que a pessoa não consegue se entender ou compreender o que aconteceu. Uma pessoa vive uma determinada situação que a faz sentir muita raiva. Se a consciência dessa raiva consegue ser extravasada, ela consegue eliminar essa consciência e a consciência dela é pequena. Mas muitas vezes alguém sente raiva e não consegue se manifestar, ser assertivo, lidar com essa raiva ou colocá-la para fora. O resultado é que essa energia fica estagnada, porque a pessoa não consegue colocá-la para fora. Muitas vezes o lado racional diz que ela não pode ou não deve reagir porque pode sofrer punições, castigos, o que ela precisa entender melhor o seu entorno e adequar-se ao seu meio. O que acontece então? Ela reprime esse sentimento e o organismo muitas vezes lança mão de formas alternativas e artificiais para extravasar do outro modo, compensando a repreensão dessa raiva. A pessoa pode fazer isso comendo, praticando exercícios físicos ou algum tipo de hobby, entre outros mecanismos de defesa, e se não consegue fazer essa energia fluir, ela vai parar, estagnar e assim começar a alterar sua fisiologia.
Então, eu costumo dizer, eu também sou terapeuta, né? Então, assim, eu costumo dizer para os meus clientes que quando eles têm aqueles nódulos, são bloqueios energéticos, né? Exatamente desse Shin, porque são coisas emocionais, dores no estômago, abdômen estendido, barriga, tudo isso, gente, está interligado com as nossas emoções. Então, assim, a gente não nasceu gordo. Então, por exemplo, eu estou num processo, eu estou com sobrepeso, mas eu não era. Eu nunca tive sobrepeso, eu sempre fui magra. Então, algo aconteceu, coisas que eu tinha que passar, merecimento meu para meu aprendizado. Estou dando exemplo meu. Então, tudo que acontece em volta, se a gente não resolve, vem para o nosso físico. Então, o bom da gente entender e fazer esse estudo é que a gente começa a ter percepção. Espera aí, se eu estou sentindo isso, aí o que a gente fica? Quando você não está desperto, você vai e começa a tomar remédio, vai em médico receita uma especialidade, receita uma medicação, outra, coisas que você poderia trabalhar aqui, olha, igual aqui, fazer uma atividade física, fazer um exercício de respiração, ter contato com a natureza, deixar um pouco assim, as coisas estão pesadas, hoje eu não dou conta mais, eu vou descansar. E amanhã eu resolvo. Quando você começa a fazer esse trabalho, as coisas começam a melhorar. Então não tem como você fazer dieta, você vai emagrecer naquele momento, mas depois você vai engordar. O efeito sanfona. Se você não resolver o problema, se você não descobrir qual é o problema, o que está acontecendo com você, você vai viver nesse efeito sanfona. O sobrepeso é o exemplo, mas na vida também, dor nas costas, dores, problemas com reumatismo, entre outros, gente, até uma diabetes, né? Então, olha, a energia estagnada causada pela raiva reprimida pode acumular nos órgãos do corpo pela óptica da medicina chinesa. Pode invadir o baço, o pâncreas e levar alterações gástricas sob o ponto de vista da medicina ocidental e da neurociência. O que acontece com uma pessoa que está com muita raiva e não consegue colocá-la para fora? Ela libera muito cortisol e isso faz muito mal para a gente. É um hormônio assim, corrosivo para o nosso corpo, o hormônio do estresse, o que pode levar a um quadro de taquicardia e oscilações da pressão sanguínea. Esse indivíduo pode desenvolver uma gastrite nervosa ou uma hipertensão arterial. É possível que a situação de estagnação chegue ao ponto de implodir ou explodir e provocar um infarto do miocárdio, uma úlcera gástrica ou, se essa repressão durar muito tempo, um carcinoma de estômago. Já mencionamos que a mágoa é causadora das doenças. A mágoa é justamente a expressão das emoções reprimidas ou que ficaram congestionadas por não conseguirem se manifestar. Então eu vou parar por aqui. A gente vai depois dar continuidade. Como fazer a energia fluir? Gente, não é à toa que eu estou falando sobre as cartas. Então, às vezes, a pessoa, né, que vem e faz a consulta, né, comigo, por exemplo, às vezes a gente não está enxergando que a pessoa está num processo de muita mágoa, de emoções muito reprimidas, porque esse ponto a pessoa também não tem consciência, ela só começa a falar dos problemas, mas ela não tem consciência do que está acontecendo ali no corpo dela. Então, as cartas, o trabalho terapêutico, né, de um terapeuta holístico que faz a conversa terapêutica, escuta terapêutica, né? Nessa parte de aconselhamento, a gente vê se a pessoa ela não está, a gente faz a pessoa trabalhar numa autorreflexão, não é adivinhação. Peraí, será que você nesse ponto, as coisas estão fluindo aqui, olha, a energia aqui está falando, né? Porque aqui está tudo registrado, é como se fosse o nosso registro acástico, sabe? As cartas é o nosso registro acástico. O que é um registro acástico? É tudo que aconteceu na sua vida. Tudo, é como se fosse um livro, esse livro tudo escrito, porque tudo que você escreveu até o aqui e o agora
está registrado. Então, não faz mais parte do processo do livre-arbítrio. Você escolheu aquilo, então aquilo ali foi feito. O futuro não tem como você prever por conta disso, por conta do livre-arbítrio que a pessoa tem. As pessoas têm os caminhos. Então, por isso que eu faço aconselhamento, porque eu mostro assim, olha, você tem esse caminho e esse caminho, ou tantos outros, N caminhos, né? Mas se você seguir o caminho X, né, do equilíbrio, você ter paciência, como que eu faço isso? Então a gente vai fazendo isso, vai mostrando na leitura, porque é um tratamento nosso aqui, físico, mas com a ligação também, por isso que tem que ser um profissional bem capacitado mesmo, que trabalhe com essa parte da espiritualidade, tá, gente? A psicoterapia, ela trabalha com a espiritualidade. Até os psicólogos também estão muito interligados na espiritualidade, graças a Deus. Porque a medicina oriental, ela liga muito no aqui agora na matéria. E a ocidental, ela vê isso já trabalha com muito tempo isso sobre a energia Yin, né? A energia Yin, Yang, que são as energias da conexão, gente, com o universo, o espiritual, né? Então, a minha egrégora, eu trabalho muito com os seres angelicais. Então, é o seu anjo guardião, os nossos mestres arcanjos, né? A grande fraternidade branca, todos os espíritos ascensionados, todas as pessoas, todos os espíritos, os seres de luz que possam nos ajudar, contribuir, sem fazer, trabalhar esse lado, dissipar esse sentimento negativo, esse sentimento de mágoa, de autocurar, porque a mágoa é que corrói, né? A gente já até falou sobre isso, né? Shakespeare dizia que a mágoa corrói os ossos, e é verdade, tá bom, gente? Aí a gente já na próxima leitura, a gente já vai falar aqui, olha, como fazer a energia fluir. Então, eu já adiantei algumas coisas aqui para vocês, mas a gente vai estudar já na próxima aula sobre isso. A gente vai aprofundando cada vez mais, tá bom? Beijos de luz, namastê. Vamos pegar aqui, eu vou pegar aqui para vocês, só para vocês verem como que é, tá? Esse daqui é o oráculo dos arcanjos. Como eles já estão aqui conosco, eu já preparei todo o ambiente para a gente fazer esse estudo. Eu peço agora a conexão com os nossos anjos e arcanjos. Qual a mensagem, mestres, para todos nós aqui que a gente precisa aqui receber? Qual a mensagem para cair aqui? Não, vai ter que cair, tá? Eu aceito uma carta cair. Qual a mensagem nós aqui que estamos aqui assistindo a aula, nós aqui do curso do Despertar da Consciência, precisamos receber de vocês uma mensagem, por favor. Uma carta. Nossa. Gente, olha que maravilha. Arcanjo Rafael. Esse arcanjo, gente, eu tenho até a meditação aqui. Arcanjo Rafael é o nosso arcanjo da cura. Olha só. Então, a gente tem que usar mais verde. Eu estou usando aqui essa violeta, mas a violeta também ela é uma cor de transmutação. Mas Arcanjo Rafael fala que respirar. Respire profundo várias vezes e expire lentamente para despertar a sua energia e recuperar os velhos padrões. Deixa assim para vocês verem. Opa. Olha o nosso arcanjo Rafael, gente. Então não tem como, são metáforas que os anjos de luz, os nossos mestres e guias espirituais da luz, sempre estão conosco. Eles estão cada dia mais, cada vez mais conosco. Tenha fé e peça. Tá vendo como que é as cartas?
elas falam, elas interagem, a gente está falando exatamente sobre isso, não é? Beijos de luz para vocês, muita paz, muita energia, e que vocês possam aproveitem e assistem aí de novo aí a meditação, tá? Tá na playlist do nosso arcanjo Rafael, tá bom? Beijos, fiquem com Deus, gente. Tchau, tchau.